O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse hoje que cabe ao governo federal propor caminhos para corrigir o déficit fiscal e não ao parlamento. Na Câmara, os ministros da Fazenda e do Planejamento se reuniram com deputados e técnicos da Receita Federal explicaram as propostas do governo. Um dia depois de enviar o orçamento do ano que vem ao Congresso, o governo escalou técnicos da Receita Federal para detalhar o aumento de impostos que sugeriu. Bebidas alcoólicas quentes, como destilados e vinhos, devem ficar mais caras. O imposto sobre operações de crédito do BNDES também. Outra sugestão é cortar o benefício nas alíquotas de PIS/COFINS de computadores, tablets e smartphones, o que aumentaria o preço desses produtos. A redução a zero da alíquota do PIS/COFINS já surtiu seus efeitos no sentido do benefício do setor e que agora, já com o mercado mais maduro, podemos passar então a tributação normal como qualquer outra empresa que recolhe PIS/COFINS. No Congresso, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, defendeu as medidas sugeridas pelo governo. Isso é uma agenda de cooperação legislativa extraordinária e que eu acho que pode transformar o país nos próximos anos e a gente sair dessa crise melhor. Já a oposição atacou o projeto. Ou se devolve para a presidente readequar o texto do projeto de lei orçamentária, ou a presidente Dilma reenvia ou manda uma nova mensagem aditivando, adicionando a proposta de lei orçamentária e adequando à realidade. O relator do projeto que define o orçamento do ano que vem, deputado Ricardo Barros, também fez críticas à proposta enviada pelo governo. Segundo ele, o déficit é bem maior do que o anunciado ontem. Seriam 3 bilhões e 400 milhões de reais a mais do que os 30 bilhões e meio de reais já anunciados pelo governo. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, que também passou o dia no Congresso, rebateu os números. Desde 2006, o governo envia o orçamento sem uma previsão dos recursos da Lei Candir. Nesse orçamento foi a primeira vez que nós incluímos uma previsão de 1 bilhão 950 para a Lei Candir. Já na questão da reserva de contingência, chamada reserva de contingência, nós seguimos o que tem sido feito nos últimos anos. Os vetos da presidenta Dilma a projetos de lei que aumentam despesas, entre eles o que reajusta o salário dos servidores do Judiciário em 78%, também foram alvos de discussão hoje. É que os vetos devem ser analisados por deputados e senadores amanhã. Nós estamos no processo de construção dos vetos para amanhã. À tarde, a presidenta Dilma Rousseff enviou ao Congresso uma medida provisória que simplifica o imposto para bebidas quentes e revoga benefícios para computadores, tablets e smartphones. A medida entra em vigor em dezembro e, pelas contas do governo, vai gerar uma receita de 7 bilhões e 700 milhões de reais aos cofres públicos. Vamos ouvir agora a análise de Luiz Nassif, que está em São Paulo. Nassif, boa noite. Boa noite, Guilherme. Olha, o que está acontecendo é o seguinte, tem um terrorismo muito grande que está ocorrendo com o orçamento. A questão é o seguinte, você tem um conjunto de despesas que são fixas e são reajustadas. Parte dessas despesas são reajustadas até com a inflação. E você tem uma receita que depende do nível de atividade econômica. Então, quando você entra em recessão, a receita cai. E cai mais que proporcionalmente à queda do PIB. Então, você tem, naturalmente, aí um buraco que se abre, que não é permanente desde que a economia volte a crescer. Então, por exemplo, você tem o rombo aí no orçamento, esse déficit primário é de 0,5 ponto percentual do PIB. Só os juros que são fixados aí pelo Banco Central consomem anualmente 7,5% do PIB. É uma diferença brutal. Então não é esse 0,5 ponto a mais que vai provocar um cataclisma aí. O que acontece é que você tem que dar uma perspectiva de crescimento. Se você der perspectiva de crescimento, absorve-se esse 0,5%, ou emite reais, ou você emite títulos, recupera o crescimento e começa a crescer. E começa a receita a crescer e o déficit a desaparecer. Agora, o que se tenta agora é aproveitar o momento, que é um momento único aí de uma queda de PIB aí que nós não vimos há tanto tempo aí, para cortar um conjunto de benefícios sociais ou de despesas que são fundamentais para o país. Por exemplo, você tem despesa com educação, com saúde, com financiamento de inovação, de tecnologia. Então tem que ter sangue frio aí, provavelmente a saída que vai ser encontrada
Nesse ponto, o Congresso tem razão. Não é o Congresso que tem que buscar a saída, é o governo federal. A saída provavelmente vai ser algum pacto para um aumento provisório de tributos condicionado à recuperação da receita fiscal. Está por aí. Nassif, agora a gente vai falar da balança comercial brasileira. Em seguida você volta para comentar. Até já.